Vamos agora abrir a nossa Bíblia e vamos ler, em primeiro lugar, o texto de Apocalipse 5. É uma visão que João recebeu e tudo que fala sobre o contexto da outra visão das outras visões que nós encontramos em Apocalipse 6, versículos 11 até 11, o texto para hoje à noite. Nós vamos primeiro ler então Apocalipse 5. Apocalipse 4, ele já recebeu a visão do trono de Deus e agora ele recebe a visão, continua, ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos agora fazer oração antes de ler o texto, para uma bênção sobre o nosso culto. Senhor nosso Deus, Pai, que está nos céus, Tu és o soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu deste todo o poder ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está à Tua direita lá nos céus. Senhor nosso Deus, nós comemoramos isso hoje em nosso culto, e não somente nós, mas no mundo inteiro, igrejas se unem para comemorar esse grande fato, esse grande momento na história da igreja. Senhor nosso Deus, então nós estamos unidos com Cristo Jesus em espírito e em verdade, e nós queremos pedir uma bênção sobre o nosso culto hoje à noite, Senhor. Esteja conosco e abençoe-nos, abençoe também a pregação da Tua palavra, para que sejamos fortalecidos em nossa fé. Senhor nosso Deus, aceita os nossos louvores, os nossos cânticos, as nossas orações, e que tudo possa ser agradável a Ti, Senhor. Senhor nosso Deus, que a Igreja de Cristo, hoje em dia, possa ser uma luz nas trevas, possa mostrar esperança onde pessoas estão tristes e não sabem, perturbadas, não sabem, então, o que está acontecendo, o que deve fazer nesta vida, toda a miséria que nós podemos observar hoje em dia. Senhor nosso Deus, abençoe então o trabalho da igreja, também trabalho de misericórdia, trabalho dos diáconos. Como é importante esse trabalho hoje em dia, Senhor, nós podemos manifestar o amor de Cristo às pessoas que precisam de ajuda, às necessitados. A Tua bênção sobre o trabalho dos nossos diáconos, que eles possam ter um olho aberto, um ouvido aberto para ouvir os gritos de socorro, as pessoas gemendo, os irmãos que estão procurando ajuda, e abençoe o resto da congregação para que realmente possa sustentar a obra dos diáconos. Senhor, nós Te pedimos também para dar Tua bênção à Tua congregação, porque depois dessa pandemia aqui no Brasil, já muitas lojas fecharam, empresas fecharam, pequenas empresas, grandes empresas. Senhor nosso Deus, muitas pessoas estão sem trabalho e realmente sofrem, porque a renda para sustentar a sua família caiu e eles estão necessitados, procurando trabalho. Senhor nosso Deus, então ajuda e abençoe nessas situações. Então a vida da igreja é muito importante,
onde os irmãos ajudam os irmãos para sobreviver. Senhor nosso Deus, então ajuda-nos para que nós possamos ser uma bênção para outras pessoas na igreja, mas se for necessário, nós podemos ser também bons samaritanos e ajudar as pessoas que tu colocas em nosso caminho. Senhor nosso Deus, então abençoe então a igreja, abençoe também os presbíteros e o pastor da igreja que estão liderando e guiando, pastoreando o teu rebanho. Dá saúde e dá tudo que eles precisam para fazer esse trabalho para a tua honra e a tua glória e para a consolação e edificação da tua congregação. Senhor nosso Deus, a tua és a glória hoje e para sempre. Amém. Vamos mais uma vez para o livro de Apocalipse, agora para capítulo 6, 1 até 11. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo,
e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Até aqui, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, então hoje nós estamos reunidos online para comemorar a ascensão de Cristo. Cristo subiu ao céu e está assentado e se assentou no trono e à direita de Deus Pai. E um pouco antes de subir, ele disse, encontra-se em Mateus 28, ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Cristo recebeu o poder, todo o poder nos céus, tanto nos céus como também na terra. E a igreja de Cristo acredita nisso e se alegra com isso. Nós temos um hinário com hinos que fala com muita alegria sobre a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja cristã confessa desde a antiguidade: creio em Jesus Cristo. Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A igreja confessa e canta, como nós também acabamos de cantar. Ao que está sentado no trono, que é o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E vocês já descobriram que esse hino é muito antigo, irmãos. João já ouviu esse hino na ilha de Patmos. Ele ouviu toda a criação dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E ao mesmo momento ele viu o Cordeiro diante do trono de Deus. E os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro e cantaram um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse hino fala sobre nós, irmãos. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo nos comprou. Somos povo de Deus, fazemos parte da multidão que ninguém enumera. Temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele estará sempre conosco até ao fim do tempo. Nós acreditamos nisso. Nós confessamos isso. Porém,
Existem momentos em que podem surgir dúvidas em nossas mentes. Especialmente se passamos por momentos difíceis, tristes, tribulações, momentos turbulentos, como hoje em dia. O mundo inteiro está perturbado. Cada dia morrem centenas de pessoas por causa do coronavírus. Os hospitais estão lotados, as igrejas abandonadas. O que está acontecendo? O mal está ganhando, o poder de Cristo está enfraquecendo. O que devemos pensar da ascensão de Cristo? Numa situação dessa, é bom fortalecer a nossa fé, pegar a palavra de Deus e ver o que está escrito sobre o reino de Deus. Por isso escolhi o capítulo 6 do Apocalipse. Este capítulo nos oferece uma impressão do governo de Cristo depois da sua ascensão. Então hoje vos prego o reino vitorioso do Senhor Jesus Cristo. Temos 5 pontos, mas não se assustem, são 5 pontos bem breves. Eu vou seguir a linha dos selos. Primeiro ponto, ele saiu para vencer o mundo. 2, ele tira a paz da terra. 3, ele traz a fome. 4, ele manda a morte colher. Porém, 5, então ele salva as almas dos seus fiéis. Tudo isso é um pequeno resumo dos 5 selos que vão ser abertos. Vamos para o primeiro selo. Você pode ficar com a Bíblia na mão. Apocalipse 6. Irmãos, nesta parte do livro de Apocalipse, João recebe informações sobre o que está acontecendo no céu, por meio de visões. Essas visões mostram uma realidade que nós não conhecemos, mostra essa realidade que nós não conhecemos e mostra essa realidade por meio de uma linguagem profética que se expressa por meio de palavras simbólicas. Observe, por exemplo, Apocalipse 5, versículo 6. João viu o cordeiro que parecia imolado. Quem conhece a Bíblia, logo pense nas palavras de João Batista, que apontou para Jesus e disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui em Apocalipse, o outro João, não é João Batista, mas outro João, viu Jesus Cristo numa imagem simbólica como o cordeiro que parecia imolado. Então isso dá a impressão que o cordeiro já foi morto, mas ressuscitou. Tudo isso aconteceu depois da morte de Jesus na cruz e depois da sua ressurreição. João viu também um livro escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Este livro
parece com os livros que muitos reis tinham na antiguidade. E nesses livros foram escritos os decretos e as decisões que deviam ser executados. Pense no livro de Ester, capítulo 6. Já está dizendo, o rei não conseguiu dormir e por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Com certeza, tal livro serve para registrar as ordens do rei que deviam ser executados. Um tipo de agenda em que alguém registra os seus compromissos. Reis mortais precisam disso, mas Deus não. Então o livro também não serve para Deus, mas a visão mostra um livro selado com 7 selos para visualizar a João o que ia acontecer. E o que chamou a minha atenção é que ninguém era digno de abrir esse livro. Ninguém. Nem os anjos, nem os querubins, nenhum dos 4 seres viventes, nenhum dos 24 anciãos, ninguém deles. Somente o Cordeiro que venceu. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quer dizer que o conteúdo desse livro está conectado com a importância do sacrifício de Jesus. O livro fala sobre as consequências e sobre o futuro da redenção. E o conteúdo do livro é selado, secreto e serve somente para o Cordeiro, o Supremo Comandante, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que possa ler e cumprir as ordens e os planos que estão escritos dentro do livro. Cada selo, cada parte, cada selo revela uma parte do plano de Deus para salvar as pessoas do mundo. Para salvar também as pessoas que nós encontramos em Apocalipse 7. Os 144 mil selados e a grande multidão com vestes brancos. A multidão que ninguém enumera é o resultado da campanha vitoriosa que começa aqui em Apocalipse 6. Então vamos ver o que acontece quando Cristo abriu o primeiro selo. O texto diz: eu vi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Irmãos, existe uma confusão a respeito da identidade desse cavaleiro branco. Uns dizem que é o anticristo, porque eles dizem que o cordeiro é o Cristo e o cavaleiro deve ser outro. Ele faz parte dos poderes destruidores que se revelam nos outros 3 cavaleiros. Porém,
outros dizem que o cavaleiro é o Cristo. Eu acho também que o cavaleiro branco é Cristo. Porque no meu ver, isso combina com Apocalipse 19. Lá se fala também sobre o cavaleiro no cavalo branco. Veja o que está escrito. Apocalipse 19, versículo 11. Vamos procurar Apocalipse 19, versículo 11. Lá está escrito outra visão. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. Tem um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Ele governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está vendo? Aqui, o cavaleiro do cavalo branco é claramente o Senhor Jesus. Ele usa a cor branca, a cor da pureza. Ele é puro, fiel e verdadeiro. E se combinarmos isso com o cavaleiro de Apocalipse 6, é difícil acreditar que Deus manda uma mentira, o anticristo, num cavalo branco para vencer as nações. Deus não é o pai da mentira. Ele não mente. Mentir é uma tática do diabo, mas não de Deus. O anticristo não vem de Deus, mas do diabo. Então, lendo o resto, o contexto, o resto do livro de Apocalipse, nós devemos concluir que o cavaleiro branco é Jesus. Ele sai primeiro para conquistar o mundo. Presta atenção nesse pequeno detalhe. O primeiro cavalo saiu imediatamente, mas os outros três não. Eles demoram. O primeiro cavalo é distinto dos outros. Ele sai para salvar. Os outros saem para castigar. Isso faz sentido se nós nos lembramos as palavras proféticas e apocalípticas de Jesus em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Lá você pode ver, Jesus mesmo disse que todas essas coisas iam acontecer, mas, presta atenção, mas é necessário que antes o Evangelho
seja pregado a todas as nações. Marcos 13, versículo 10. E é isso que estamos observando aqui. O cavalo branco saiu antes para vencer o mundo. O cavaleiro branco passa pelo mundo inteiro, ele atira as suas flechas às pessoas para que se convertam. As flechas do Evangelho atingem o coração. Cristo abre o coração das pessoas para atender à mensagem do Evangelho, como aconteceu no caso de Lídia, a vendedora de púrpura, Atos 16. Ela abriu o coração dela e a casa dela, e o Evangelho podia ser pregado na cidade de Filipos. Assim, Cristo conquistou uma grande parte da cidade de Filipos. Portanto, isso sempre tem consequências. Jesus mesmo avisou os discípulos a respeito dessas consequências. Ele tem dito em Mateus 10, 34, presta atenção, Mateus 10, 34, ele diz: olha, não pensam que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Em Mateus 24, 9, ele diz: irmãos, eles vos entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, irmãos, uma consequência de estar com Cristo, ao lado de Cristo, é a rejeição por parte do mundo. Quando o Evangelho aparece e quando os crentes se manifestam e falam e dão testemunho, haverá um conflito, haverá uma antítese na sociedade. Por um lado, a Igreja de Cristo, por outro lado, as potestades do mundo, que não querem seguir Jesus Cristo, que querem silenciar a voz, que querem perseguir a Igreja. Então, há uma ligação entre a abertura do primeiro selo e a abertura do segundo selo. Vamos para lá. O segundo selo. O texto diz: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo. E este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Presta atenção, o texto não diz que ele logo saiu. Ele está pronto para sair, mas ainda deve esperar. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, nós observamos aqui um detalhe, um elemento da misericórdia de Deus. Ele é misericordioso e compassivo e longânimo. Ele não quer que o homem pereça, mas que ele se converta e seja salvo. Então, o segundo cavaleiro demora. Ele está esperando o sinal para sair. E quando sai,
ele vai tirar a paz e trazer a espada. Eu já disse, isso combina com as palavras de Jesus em Mateus 10:34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus já preparou, já avisou seus discípulos a respeito das consequências. Quando o segundo cavaleiro vem, ele tira a paz do mundo. E a consequência é que haverá guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ímpios contra ímpios, ímpios contra crentes, perseguições na cidade, conflitos no bairro, brigas dentro da casa, discussões entre pais e filhos, tudo por causa de Jesus. Então, quem é firme e continua a seguir Jesus, quem fica com a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, ele vai sentir uma resistência, ele vai ser perseguido e vai se tornar um dos mártires que se encontram embaixo do altar. O quinto selo já revela que houve um conflito no passado, que as testemunhas de Jesus foram perseguidas e que o mundo tinha matado os crentes como eles mataram também Jesus. Nós sabemos, assim aconteceu nos primeiros séculos da história da igreja. Assim também aconteceu no século XVI. E provavelmente cada século tem uma história a contar. Uma história que fala das perseguições por causa de Jesus. É necessário que isso aconteça, disse Jesus, mas não é o fim. O terceiro selo. Vamos mais uma vez ler o texto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifiquem o azeite e o vinho. Quando eu li isso, me lembrei das palavras de Jesus em Mateus 3, versículo 8. Ele disse: haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas coisas servem para alertar as pessoas. O fim está se aproximando. Da mesma maneira como acontece com uma mulher que está grávida. Quando as dores começam, ela sabe que o processo do parto começou. São sinais do final da gravidez. Então, da mesma maneira, esses desastres têm uma função. Eles servem como sinais do final do tempo. Ele serve para alertar as pessoas. Ele serve para acordar as pessoas. Acorda! Aqui você não encontra paz.
Aqui você não encontra abundância. Este mundo está cheio de miséria, cheio de ódio, cheio de ciúmes, cheio de inveja, injustiça. Os ricos mais ricos, os pobres mais pobres, muita pobreza, lugares cheios de escassez, cheios de fome. Cristo quer abrir os olhos para ver a realidade, a miséria em que nós vivemos, para que as pessoas se convertam e busquem a Deus. Quantas pessoas fazem isso hoje em dia? Quantas pessoas têm medo de ficar doente e perder a vida e procuram Deus em oração? Eu vejo muitas pessoas nas ruas e nas feiras, sem máscaras, como nada está acontecendo. Tomara que, quando o vírus atinge certa pessoa, ela se assusta, começa a se preparar para o pior, procurar Deus em oração, e que assim seja salvo. O terceiro cavalo demora também. O cavaleiro vem danificar a colheita de trigo e da cevada. Por causa disso haverá uma escassez e os preços subirão, e o resultado será no mercado 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Isso é muito caro, irmãos. Se você sabe que 1 denário é o salário diário de um trabalhador, então você pode ter uma ideia do preço de 1 quilo de trigo. Quanto ganha um pedreiro hoje em dia? Por dia? 50 reais? 40? Menos? Mais? 60? 60 reais. Imagine, então 1 quilo de trigo por 60 reais. Isso nem serve para alimentar uma família inteira. Então, com certeza, haverá fome. Por causa disso, o cavaleiro anda com uma balança. Normalmente se vendia o trigo por uma medida de mais ou menos 1 litro. Mas quando o trigo fica caro, ele seria vendido por meio de uma balança. Tem que medir exatamente o que será vendido. Não mais como o vendedor de castanhas na praia, que vende 4 copinhos de castanhas e no final generosamente coloca mais uma. Se o vendedor teve uma abundância, ele pode fazer isso, mas se tiver uma falta, ele pensará 2 vezes antes de fazer isso. Assim vai ser o efeito do terceiro selo. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. No texto mesmo há uma dúvida, amarelo ou verde, mas é cor da morte. Seu cavaleiro chamava-se Morte,
e o Hades os seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Irmãos, prestem atenção a alguns detalhes. Parece que o quarto cavaleiro completa o trabalho dos dois anteriores. Os dois anteriores saíram para tirar a paz e trazer a fome. O texto não diz que eles receberam poder para matar. Então, eles receberam uma autorização para castigar e para trazer tribulações. O quarto cavaleiro recebeu a autoridade e o poder de matar. Ele tira a vida das pessoas pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens. 2. Nota bem que o poder do quarto cavaleiro é limitado até um quarto da terra. Haverá muitas vítimas, mas a grande maioria, 75% da população, vai sobreviver. Então, cada cavaleiro age com certa moderação e não vem com a destruição total. O segundo cavaleiro pode tirar a paz da terra, mas isso não significa a destruição completa. O terceiro cavaleiro pode danificar as colheitas, menos as do azeite e do vinho. E o quarto cavaleiro traz a morte à terra, mas só para uma quarta parte da terra. Mais uma vez, nisso podemos ver a misericórdia e a longanimidade do nosso Deus. Preste também atenção que as pragas estão se intensificando. Aqui se fala sobre uma quarta parte da terra. Em capítulo 8, sobre um terço da terra. E em capítulo 16, as pragas atingem a terra inteira. Eu fiquei pensando sobre isso. Antigamente, houve guerras e epidemias em vários lugares, mas tudo limitado a uma região. O século XX teve 2 guerras mundiais e 5 pandemias. A terra inteira atingida. O fim está se aproximando. Portanto, aqui, Apocalipse 6, se fala sobre o início das dores e não o final. E o quinto selo confirma isso. O quinto selo diz: quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles.
Eu posso dizer muitas coisas aqui, mas eu vou me limitar a algumas observações. A vitória do reino de Cristo não se manifestará aqui na terra, mas lá no céu. Os cadáveres dos crentes estão na terra, mas as almas deles estão embaixo do altar, perto do trono de Deus, lá no céu. Quer dizer, podemos perder a vida aqui na terra e provavelmente vamos perder a nossa vida aqui na terra, porque todos nós vamos morrer, mas não perderemos os nossos lugares lá no céu. Os mártires perderam a sua vida e clamam por justiça. Eles querem justiça logo, logo, mas eles devem esperar até que se completasse o número dos seus conservos e os irmãos que deveriam ser mortos como eles. Quer dizer, o número dos eleitos deve se completar. No texto eu vejo dois grupos: os conservos e os outros mártires. Não todos morrem como esses mártires. 3. Então o tempo da graça ainda não acabou. Cristo continua trabalhando. O cavalo branco ainda está cavalando pela terra inteira. E depois vêm os outros cavalos. O mundo inteiro e cada geração deve ouvir a palavra de Deus e sentir o poder de Deus. Muitas pessoas morreram nas últimas semanas. Muitas pessoas ainda estão sofrendo. A maioria das pessoas não aguenta mais e quer voltar ao seu ritmo de todo dia. Comer, beber, farrear, casar e dando em casamento. Igual como o povo vivia antes dos dias anteriores ao dilúvio. Até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá também antes da vinda do Filho do Homem. Mas Cristo quer que nós fiquemos alertas. Ele nos avisou. Ele disse: portanto, vigiem, porque você não sabe em que dia virá seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, irmãos, a pergunta é: vocês estão preparados? Ou pensam que Cristo ainda não vai chegar? Ou talvez esperam que ainda não vai ser hoje, que seja amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a um ano. Cristo diz: não pensa assim. Vigiem e sejam preparados. O final do livro de Apocalipse diz o seguinte: aquele que dá testemunha destas coisas diz: sim, venham
em breve. E a igreja, e nós dizemos: amém. Vem, Senhor Jesus. Vem rápido. Amém.